Ok, pessoal, bem-vindo ao canal Algorithm Space. Esse é o vídeo sobre explorando vetores em C. Esse vídeo faz parte da playlist da monitoria de introdução à programação em C, que eu estou realizando. E logo em seguida vai vir a resolução das questões da lista, então acompanha aí. Os vídeos podem estar aqui no card em cima ou no primeiro link da descrição, então vocês podem acompanhar de boa após essa aula de revisão aqui que a gente vai fornecer. E se você se interessar por um material aqui, vai ter também aqui no link, no primeiro comentário aí, o link para o site Algorithm Space, que vai estar lá disponibilizado esses materiais de slide aí, caso você queira possuí-lo. E com isso, vamos lá ver essa porta de entrada para a organização de dados em programação. Ok, iniciando aí, pensando o que são vetores. Os vetores também podem ser chamados de arrays, então você pode ver em várias questões sendo chamado de vetores, de arrays aí, então peço que não se confundam, porque são as mesmas coisas, ok? E vamos começar imaginando aqui uma escola onde uma escola existe alunos, então você tem um aluno que tem uma nota de uma prova, por exemplo, esse aluno, a gente cria uma variável para armazenar essa nota dele, tirou um 10, mas aí, numa sala de aula, ele não tem só um único aluno, ele tem vários alunos, tem 30 alunos. Pense, você iria criar uma variável para armazenar cada nota. Ok, isso é possível, daria. E aí, para a gente verificar se esse aluno ele foi aprovado, então a gente teria que fazer um if, onde para cada variável a gente teria que verificar se ela passou. Então, para uma dar certo, imagine para as 30, dá muito trabalho. É muito demorado você escrever. Você pode, claro que você pode copiar e colar aí, mas sempre você acaba esquecendo uma palavrinha, acaba desses alunos aí, você vai esquecer de trocar o número e isso vai dar problema. Mas isso é para 30, e para 100, e para 1000. Você vai vendo que a escala ela se torna cada vez mais difícil. E é para isso que surgiu os vetores, os arrays, que servem para gerenciar suas variáveis. Por exemplo, se você tem aqui 5 variáveis, aqui, ou seja, 5 alunos, você pode criar um vetor com 5 variáveis. Isso quer dizer o quê? Que você pode criar um vetor. O que é um vetor? Ou seja, o que são vetores? Eles são basicamente uma estrutura que ele vai organizar suas variáveis. Por exemplo, o 10, o 9, o 8, o 9, o 7. Esses alunos vão estar tudo representado nesse vetor. Que eu gostaria que você pensasse que fosse como uma caixinha. Uma caixinha onde cada slotzinho dessa caixinha fosse uma variável. Que aí você pode dar nome, por exemplo, alunos. E isso se torna bem mais fácil você organizar. Por exemplo, para você criar um vetor com esses mesmos 5 alunos e dados, você simplesmente pode criar um int alunos, abre e fecha a caixinha dizendo que é um vetor. E você pode informar esses dados para esse termo alunos, que ele vai se representar o vetor ou o array. Ok? Mas tudo começa você declarando o vetor. E declaração em C, você precisa iniciar ele com tipos e o tamanho principal. Por exemplo, a síntese básica é você informar o tipo, depois o nome desse vetor, o tamanho entre colchetes e o ponto e vírgula. Com isso você declarou esse tipo. Ele pode ser o int, o float, o char, tudo isso são aceitos. Nome do vetor pode ser qualquer um. Claro, seguindo aquelas mesmas regras de nomeação de variáveis. O tamanho você pode definir aí. E com isso, você pode já criar os seus vetores, por exemplo, notas. Não precisa ser só alunos, você pode criar um vetor notas, aqui um vetor de inteiros, um vetor de booleanos não, de floats, que são pontos com decimais. Você pode criar um vetor de chars, ou seja, você vai armazenando vários chars, uma cadeia de chars. E com isso aí, ok, declaramos, vamos agora inicializar. O que é inicializar? É preencher esses valores. Então vamos preencher esses valores. Tem duas formas principais. Como você já viu, na declaração você já pode preencher. Então você pode definir aqui o tamanho e já receber os dados que vão preencher esse vetor. Ou você pode botar os dados e não dizer o tamanho, porque o bom do C é que o compilador ele já vai entender o tamanho automaticamente quando você já declara aqui quando você preenche o vetor na declaração. Então ele já vai identificar que esse tamanho aqui vai ser 4, sem você precisar dizer. Contudo, se você for tentar declarar das outras formas, você sempre vai precisar dizer qual é o tamanho. Outra coisa, quando você insere os dados aqui nessa declaração, você pode informar o tamanho 5. Eu só tenho 2 números agora. E ele já vai preencher os outros com 0. Então essa é uma característica. Se você quiser criar vetores já completos, mas com dados zeros. Isso é muito útil. Você vai ver lá mais para frente. E a outra opção é você declarar dados pós. Você declarou só o vetor e eu quero preencher só depois, porque só depois que eu vou ter os dados. Então tem essa possibilidade, por exemplo, você colocar o 20
na idade, aqui na posição 0 lá desse vetor, ou seja, o quadradinho 0. Ou você pode pegar logo direto do usuário. E existe essas duas possibilidades, onde você vai se adaptar à necessidade do seu programa. Ah, e você deve estar perguntando, e o que é esse 0? O que é esse 1 aqui? Isso são chamados de índice. Nessas caixinhas do vetores, você pode ver aqui um vetor. Para você, ele tem um identificador, uma forma de você identificar qual caixinha é. E eles são chamados de índice. E é com isso que você vai fazer a síntese de acesso. Ou seja, você vai acessar eles. Por exemplo, se você quer... você tem esse vetor de identidades aqui. E se você quiser modificar o ID2, por exemplo, o ID2 é esse aqui. Então, para você modificar essa caixinha, você bota o ID dele aqui, entre parênteses, e faz o símbolo de atribuição aqui. Você vai estar atribuindo o 5 a essa caixinha. Por exemplo, quando você executar esse comando, esse 1 aqui, ele vai se transformar em 5 na sua memória. Então, você vai agora guardar 5 na sua memória. Outros exemplos, você aqui criou um vetor. Para você acessar, para você imprimir, você pode simplesmente agora utilizar os índices, que isso vão ser mais fácil de você trabalhar. Você pode alterar. Muito bem, não é? Outro fator. Isso, preste bem atenção. Talvez para você que esteja começando na área, não é comum, mas vetores iniciam com 0, com índice 0, eles não começam com 1. Isso é uma característica que vem de uma situação bem específica que você não precisa se preocupar, mas você só precisa entender que o índice vai começar com 0, porque isso facilita alguns cálculos, ok? E no final, e isso aqui é outro ponto que você deve prestar bastante atenção, que é o último elemento, apesar que o vetor tem um tamanho de 5, ou seja, ele vai guardar 5 elementos, o último índice, ele vai ter o índice dele como um a menos do que o tamanho, ou seja, vai ser 4. Então, se você tem um vetor de 5 tamanhos, o último índice, ele vai ter tamanho 4. Ok? Então, preste bastante atenção a esses pontos, porque isso aqui, principalmente esse último, ele pode gerar muita dúvida e ele pode gerar muita confusão quando você estiver construindo código. Muitos erros são gerados porque você não consegue entender direito e tenta acessar o índice 5 de um vetor com 5 tamanhos, mas ele só tem 4, ele só tem 5 espaços e o último índice é 4. Então você vai acabar não acessando esse, vai acessar uma outra memória perdida no seu computador, o que vai dar possivelmente erro no seu programa. Então esse é o principal foco de erro aqui que eu alerto para vocês. Então preste atenção, o último índice de um vetor, ele é 1 a menos do que o tamanho dele. Então se o vetor tem tamanho 5, o índice é 4 o último, ok? E aí, ok, você percebeu o que é um vetor, mas qual é o principal uso deles? É a automatização. Você criou aquela lista de vetor, você substituiu aquela lista de variáveis por um vetor. E aí, quando você junta eles com um loop, você vai ver a brilhanteza deles, a incrível, como eles são úteis. Por exemplo, o primeiro, o ciclo for. O ciclo for, ele é perfeito para você utilizar com vetores, porque você já sabe o tamanho daquele vetor. Então, você consegue percorrer já definido, por exemplo, um vetor de tamanho 5. Você pode começar com 0 e ir até 5. E você vai direto aqui, sabendo, usando o for, porque você já sabe o tamanho de você percorrer aquele vetor. Por exemplo, aqui nesse caso, você está fazendo a leitura do dado. Então, em vez de eu pegar 5 notas de 5 alunos e criar 5 variáveis diferentes, eu posso simplesmente criar a variável números aqui, que vai armazenar notas dos meus alunos. Por exemplo, digito o valor desse tal, e eu vou já armazenar. Então, com isso aqui, eu consigo já armazenar e preencher esse meu vetor com 5 números. Depois eu posso imprimir facilmente esses 5. Então, você percebe que os vetores, juntos com os laços, eles dão uma capacidade muito fácil de automatização. Eu lembro, e um detalhe, uma curiosidade, na verdade, as variáveis de controle, você percebe que a gente utilizou i aqui, mas é muito comum nos laços a gente utilizar variáveis de controles, o i, o j e o k, que são baseados no plano cartesiano, para você que já ouviu falar. Ok, e outro ponto que eu gostaria de trazer é a condição de parada. Você percebeu aqui que como o último elemento ele é o tamanho menos 1, então para a gente acessar o último elemento, a gente não vai chegar ao tamanho do vetor, ou seja, 5. A gente vai chegar até o 4. Então, acaba que, por essa característica, a condição de parada geralmente vai ser alguma coisa como i menor do que o tamanho do vetor, onde ele não vai chegar no tamanho do vetor, ele vai chegar no anterior. Então, por isso que você vai utilizar geralmente isso, quando você está trabalhando com vetores. Ok? Isso aqui é um código de exemplo, onde você vai receber e imprimir elementos. Você percebe como é fácil receber e imprimir elementos. Mas não se apegue a isso. A maioria dos problemas vão estar dessa forma. Como calcular a média? Onde você vai ler 5 alunos, vai ler a nota de 5 alunos e calcular a média deles. Por exemplo, você vai criar o vetor aqui, nota 5, vai criar as variáveis soma e a média,
E aí você vai preencher nesse vetor, por exemplo, esse vetor vai preencher com notas, receber 5 notas, tá vendo? Em vez de você criar 5 variáveis, você criou só um vetor que ele vai armazenar as 5. E aí você faz um novo laço, fazendo essa soma, para você calcular a média. No final, divide só pelo tamanho do vetor, e você tem a média. E você pode printar. Isso se tornou bem mais fácil. Em vez de você criar 5 variáveis, para você fazer 5 leituras diferentes, você pode automatizar isso e basicamente você faz a leitura com pouco código. Você faz a soma com pouco código. Ok? Isso é a brilhanteza dos vetores. Com isso, pessoal, acabamos a revisão de vetores. Vai aparecer aqui em algum momento as próximas questões, as questões sobre a lista de vetores. Ou mesmo você pode acessar aqui na descrição a playlist desse conteúdo de introdução à programação. Continue aí. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Se gostou, se foi útil para você, dê o like. Se inscreva para o canal para pegar as outras questões aí da lista de introdução à programação. E até o próximo vídeo, pessoal. Ok? Tchau, tchau.